10.160 metros de altura, mais alto do que o topo do Everest. Um avião de passageiros explode no ar sobre as montanhas geladas da Tchecoslováquia e despenca em pedaços. 28 pessoas estavam a bordo, 27 morreram na hora. E uma comissária de bordo de 22 anos, presa a um pedaço da fuselagem, caiu essa distância inteira e sobreviveu. O nome dela é Vesna Vulović e ela detém, até hoje, o recorde mundial da maior queda que um ser humano já sobreviveu sem paraquedas. Esta é a história dela. Para você ter noção, 10.160 metros é a altitude de cruzeiro de um avião a jato. É a zona onde o ar é rarefeito. A temperatura passa de 40 graus negativos e nenhum ser humano deveria estar exposto, muito menos caindo. Nos próximos minutos, a troca de nome que colocou Vesna naquele voo por engano, a bomba no compartimento de bagagem, o detalhe do corpo dela que, segundo os médicos, salvou sua vida, e o recorde que ninguém nunca quis quebrar. Histórias Improváveis, episódio 21. Vesna Vulović era uma jovem comissária de bordo da JAT, a companhia aérea da Iugoslávia. Sonhava em viajar o mundo. E num detalhe que muda tudo, ela nem deveria estar no voo daquele dia. Houve uma confusão na escala da tripulação. A JAT trocou o nome dela com o de outra comissária, também chamada Vesna. Quando percebeu o engano, Vesna já estava escalada e ficou feliz com a chance extra de voar, inclusive por uma parada em Copenhague, onde queria fazer compras. Uma troca de nome e um bilhete para o improvável. O voo JAT 367 cruzava a Europa, partira de Estocolmo rumo a Belgrado, com escalas em Copenhague e Zagreb. Um McDonnell Douglas DC-9, avião comum e confiável, num dia comum de inverno. O que ninguém sabia é que havia uma mala com uma bomba no compartimento de bagagem. As investigações iugoslavas apontaram como principais suspeitos militantes nacionalistas croatas, embora ninguém tenha sido condenado e décadas depois surgissem outras teorias. O fato duro é este. Às 4h01 da tarde, sobre a vila de Srpska Kamenice, o avião simplesmente se partiu no céu. A explosão rasgou o avião em pleno voo. A despressurização foi instantânea. A maior parte da aeronave se desintegrou. E aqui está o acaso que fez toda a diferença. Vesna estava na parte de trás do avião e ficou presa entre um assento, um pedaço da fuselagem e o carrinho de comida, que a prensou contra a estrutura como um cinto de segurança improvisado. Esse bloco de metal e gente caiu junto, girando, 10 quilômetros em direção à montanha coberta de neve. E foi essa gaiola de aço que fez de Vesna a única passageira que não foi ejetada para o vazio. O pedaço de fuselagem com Vesna dentro caiu numa encosta muito inclinada, de floresta densa e coberta de neve grossa. Em vez de bater de chapa no chão duro, o destroço deslizou e foi freado aos poucos pelas árvores e pelo manto branco. Um camponês da região, que tinha sido enfermeiro na guerra, ouviu os gritos e encontrou Vesna no meio dos destroços. Viva, sangrando, mas viva. Foi o primeiro socorro que a manteve respirando até a ajuda chegar. A queda que deveria ser o fim tinha sido por um empilhamento absurdo de sortes sobrevivível. A lista de ferimentos é assustadora. Fratura no crânio, 3 vértebras quebradas, uma delas esmagada, pernas e bacia fraturadas, costelas partidas. Vesna ficou 27 dias em coma. Ao acordar, estava paralisada da cintura para baixo e não tinha absolutamente nenhuma lembrança do acidente, nem do embarque. Ela contava que a última coisa de que se lembrava era de cumprimentar os passageiros. Depois, o branco. E então, o hospital. Para a mente dela, a queda de 10.000 metros simplesmente não existiu. Como alguém sobrevive a isso?
Os médicos apontam uma combinação rara. Primeiro, a fuselagem e o carrinho que aprenderam. Segundo, a encosta de neve que amorteceu. E terceiro, um detalhe do próprio corpo dela. Vesna tinha pressão arterial naturalmente baixa. A teoria é que, com a despressurização, ela desmaiou quase instantaneamente. E esse desmaio rápido teria impedido que o coração explodisse com a mudança brutal de pressão, como costuma acontecer. Ironicamente, um problema de saúde que quase a reprovou no exame de comissária pode ter sido o que a manteve viva. Os médicos disseram que ela nunca mais andaria. Vesna discordou. Depois de várias cirurgias e uma reabilitação brutal, voltou a caminhar em cerca de 10 meses, mancando com sequelas para o resto da vida, mas de pé. E fez algo que espanta ainda mais. Quis voltar a voar. Sem nenhum trauma da queda, afinal ela não se lembrava dela, pediu para retornar ao trabalho na JAT. A companhia, com medo da repercussão, colocou-a num emprego de escritório. Vesna nunca teve medo de avião. Como ter medo do que você não lembra? Vesna virou heroína nacional na Iugoslávia, símbolo de sorte e resistência. Em 1985, o Guinness reconheceu oficialmente o feito, a maior queda já sobrevivida por um ser humano sem paraquedas, 10.160 metros. O certificado foi entregue num evento em Londres, por ninguém menos que Paul McCartney. Ela sempre foi humilde sobre o assunto. Dizia que não se sentia especial e que teria preferido que os outros 27 também tivessem sobrevivido. Não se via como recordista, via-se como a única que sobrou. É honesto dizer, décadas depois, em 2009, 2 jornalistas levantaram uma teoria polêmica, a de que o avião teria sido abatido por engano pela defesa aérea tcheca a uma altura bem menor, perto de 800 metros, e não explodido a 10.000. Isso reduziria o tamanho da queda. A autoridade de aviação tcheca rejeitou a versão como teoria conspiratória, e o recorde oficial de Vesna permanece de pé. A própria Vesna, sem memória do dia, dizia apenas: "Não posso confirmar nem negar. Reduza os números se quiser. Sobreviver a um avião que se parte no céu de qualquer altura já é improvável demais." Vesna carregou pela vida uma culpa silenciosa, a de ter sido a única a se levantar daquela montanha. Nos anos 90, com a Iugoslávia se despedaçando em guerra, ela foi às ruas, participou de protestos contra o regime de Slobodan Milošević, arriscando-se de novo, agora por convicção. Perdeu o emprego por causa disso, viveu com uma aposentadoria modesta em Belgrado e morreu em 2016, aos 66 anos, sozinha em seu apartamento. A mulher que sobreviveu à maior queda da história partiu no fim em silêncio. Fica a história improvável de uma mulher que caiu do céu por engano de uma troca de nomes, sobreviveu por causa de um carrinho de comida e de uma pressão baixa, e passou a vida sem se lembrar do momento que a tornou lendária. Vesna Vulović não escolheu ser recordista, ela só não morreu. E talvez essa seja a lição mais improvável de todas. Às vezes, sobreviver não é sobre força, coragem ou preparo. É sobre o encaixe impossível de 1000 pequenos acasos. Na próxima, a cidade mais lotada que já existiu. 50.000 pessoas num só quarteirão, sem lei e sem luz do sol. Se inscreve e ativa o sino. Até a próxima história improvável.